Galera, quem acompanha Bolsonaro desde quando ele passou a ser muito conhecido devido ao jeito sincero e espontâneo de ele falar, mais a ajuda das redes sociais, sabe que ele, Bolsonaro, sempre foi contra esse formato ou esse projeto do Mais Médicos aqui no Brasil. Eu vou explicar por quê. Para Bolsonaro, ele via um viés ideológico, uma vez que a proposta do Mais Médicos seria médicos estrangeiros ou médicos de vários países, mas apenas médicos cubanos fizeram parte desse projeto. Ou seja, isso realmente é muito estranho e traz um elefante atrás da orelha, para não dizer uma pulga atrás da orelha. Vale lembrar que aqui no Brasil existe uma condição trabalhista e quem de fora do Brasil vier para cá tem que obedecer às regras trabalhistas do nosso Brasil. E aqui, pessoal, eu vou mostrar algumas regras trabalhistas que eles não respeitavam aqui no Brasil. Vou dar aqui alguns exemplos. O primeiro não exigia um teste de capacidade técnico da área de medicina e nem exigia a experiência na área, que é o mais importante, ou seja, um grave risco mesclado a um grave erro. O segundo a nossa legislação trabalhista exige que recebamos salário conforme nossa função. Os médicos cubanos não recebiam integralmente seu salário. A maior parte ia para o governo, ou seja, mais uma forma errada de se trabalhar. E o terceiro exemplo que eu vou dar aqui, gente, é que todo trabalhador tem o direito de, caso queira se desligar por qualquer razão. Então, se os médicos quisessem, eu não quero mais, eu quero ser demitido, eu estou pedindo minhas contas, eles não podiam fazer isso. Ou seja, cheirava a uma ditadura. Eles eram obrigados a trabalhar e receber apenas uma pequena parte do salário, sem falar que eles eram proibidos de trazerem suas famílias para o Brasil. E já era decretado que qualquer médico cubano que pedisse asilo seriam deportados para Cuba e lá seria o seu fim. Ou seja, esses médicos vivem uma verdadeira escravidão, só que de uma forma mais moderna e discreta de ser. Agora aqui, gente, voltando para um assunto muito importante em relação a esses mais médicos, voltando aqui à capacidade técnica desses médicos cubanos, misturada com experiências na área que eles não tinham e que eles não têm, isso na prática, no dia a dia, com os pacientes aqui no Brasil, faz com que qualquer erro deles seja fatal e que custe a vida de uma pessoa, porque sem o conhecimento técnico e sem a experiência é igual à morte de um paciente. Então, assim, para você ver o tamanho do risco que esses supostos profissionais traziam para alguns lugares onde eles atuavam, sem nenhuma qualificação aqui no Brasil. Ou seja, gente, eles eram verdadeiros açougueiros. Só para lembrar que os integrantes do PT apoiavam esse projeto, mas lembrando que nenhum desses políticos jamais se consultou com os médicos cubanos. Qualquer dorzinha que esses políticos do PT sentissem, eles corriam para o Sírio-Libanês, uma outra realidade de medicina e de saúde, porque lá é outro mundo, não é como os médicos cubanos. Bolsonaro sempre quis uma severidade ou seriedade do exame que seria aplicado para esses médicos cubanos. Os exames para que esses médicos fizessem tinham que ser de acordo com os padrões e requisitos que os médicos do Brasil também faziam ou fazem. Enfim, pessoal, para concluir, Bolsonaro agora é presidente e como ele tem o poder da caneta na mão, ele quis que todos os médicos cubanos se adequassem a todas as exigências que ele sempre pautou, como eu falei aqui antes. Mas parece que o governo cubano não aceitou e o fim do Mais Médicos chegou. Lógico que para a esquerda isso foi trágico, mas para muitos a atitude de Bolsonaro foi plausível,
pois para quem pensa que os cubanos ou os médicos cubanos perderam emprego e dinheiro, eles agora estão livres da escravidão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.